Muito bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula de história. Se você está aqui, você não é do curso de história, fique sabendo que essa é uma aula de história, né? Alguns alunos acabam chegando por meio de outros cursos, né? Do link que aparece lá no AVA de vocês. Gente, tá voltando para casa agora à noite e entrou um bichinho no meu olho que tá me incomodando, tá? De vez em quando eu vou até passar um colírio aqui para facilitar, tá? Peraí, licença. Tá meio sofrido aqui esse olho hoje, pessoal, mas vai dar certo. Bom, gente, seguinte. Na aula passada, a gente falou então sobre como Benito Mussolini chegou até o poder, né? Nós falamos sobre a consolidação do fascismo no poder. E na aula de hoje ficou de nós falarmos então sobre a consolidação da Alemanha nazista e a chegada de Hitler ao poder, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta agora, pessoal, no começo? Da aula passada, alguma dúvida em relação a essa aula de hoje? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Acho que não. Então vamos lá. Boa noite aí, João Pedro, Gabriela, Vivian, Scarlett, Jorge, a Grazi tá por aí também, Kaique, o Fabrício, os nossos alunos aí, guerreiros de sempre, né, pessoal? Sexta-feira à noite e estamos aqui na nossa aula, né? Deve estar todo mundo com fome aí, com vontade de tomar uma cerveja, mas vamos lá para mais essa aula. Boa noite, Fabrício, meu querido. Eu ainda tenho uma banca daqui a pouco, gente. 9 horas da noite na sexta-feira tem uma banca de TCC ainda. Olha, que benção, né? Mas vamos lá, gente. O que ocorre? Pelo que a gente aprendeu aula passada, os sistemas fascistas, ele prosperam em meio ao caos econômico, às dificuldades, ou em meio à abundância? O que vocês lembram? Ao Eu acho que caos econômico. Muito bem, meus queridos alunos. O fascismo ele prospera em meio ao caos econômico, né? Então, como que era a Alemanha? A Alemanha tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial. E olha só, se a Itália estava numa situação difícil pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha nem se fala, tá? Por quê, professor? Porque a Alemanha, pessoal, ela vai ser a principal culpada pela Primeira Guerra Mundial, né? Quando a guerra acaba, é que foi assim, ó. A Primeira Guerra Mundial, os alemães eles começam atacando, né? No chamado o plano do general. Olha, me fugiu a cabeça. A Blitzkrieg foi inspirada nesse plano, né? Que era um plano de ataque rápido. Então os alemães começaram a atacar os outros países na Primeira Guerra Mundial. Porém, conforme o tempo passou, a Alemanha foi sendo empurrada de volta para o seu lugar. E aí, Fabrício, quando os alemães se rendem na Primeira Guerra Mundial, não existia uma invasão à Alemanha. A Alemanha não estava sendo tomada territorialmente, militarmente. Tanto é que Hitler vai se utilizar dessa ideia para criar o mito. é, Como é que ele dá o nome do mito? De infalibilidade do exército alemão. Segundo Hitler, os alemães não teriam sido derrotados na Primeira Guerra Mundial e que, na verdade, a população e o exército alemão teria sido enganado, teria sido traída pelos seus governantes. Boa noite aí pro filho do Fabrício aí, ó. Bonitão, menino. Né? Então, assim, pessoal, a Alemanha, ela se rende porque ela estava cercada economicamente, né? A Inglaterra, os Estados Unidos, conseguiram fazer um bloqueio muito eficiente das questões econômicas. Então, os alemães acabam se rendendo, tá? Só que, pessoal, a Primeira Guerra Mundial foi Alemanha, Império Austro-Húngaro, a Itália que mudou de lado no meio, né? O Império Turco-Otomano. Desses três, o Império Turco-Otomano acabou, o Império Austro-Húngaro acabou. Quem arcou com todas as consequências sozinhas foi a Alemanha. Então a Alemanha já estava destruída pela Primeira Guerra Mundial. A Alemanha já estava com as suas indústrias desgastadas, com a sua produção agrícola quebrada. E além disso, o tratado que coloca fim à Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes, espremeu a Alemanha o máximo que pôde. Então a Professor, Alemanha estava numa situação bem complicada mesmo, né? A Alemanha, de fato, João Pedro, vivia uma ameaça comunista, no sentido de fazer uma revolução comunista, tá? ela teve colônia?
Como assim? É, colônia, fora do continente europeu. Ah, sim, a Alemanha teve. Durante o imperialismo do século XIX, teve. Mas ela colonizou qual parte? Teve colônias principalmente na África, mas não foram territórios tão produtivos como França e Inglaterra. Mas foi bem pouco, sim. Ah, Comparado à França e Inglaterra, foi. E o que ocorre? Pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde todos esses territórios. Inclusive, a Alemanha, ela tinha expandido, né, durante a Primeira Guerra Mundial, porque, por exemplo, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, mas ela tinha vencido os russos. Sim? Ela tinha vencido os russos tinham sido derrotados e assinado o Tratado de Brest-Litovsk. Esses territórios que foram tomados em suas vitórias, eles foram perdidos, né? Durante o Tratado de Versalhes, eles foram retirados da Alemanha. Então a Alemanha vivia um caos social, uma ameaça de revolução comunista, uma crise econômica e uma instabilidade política. Por quê, pessoal? Assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, quem mandava na Alemanha era o rei, o Kaiser Guilherme II. E ele renuncia. Então a Alemanha, ela fica sem governo. Por isso, se não bastasse todo esse caos, né, que a sociedade e a economia alemã vivia, ela vai passar por uma guerra civil. Essa guerra civil vai ser realizada entre Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, líderes do movimento espartaquista, que eram chamados bolcheviques alemães, já explico para vocês, e eles vão lutar contra o movimento da social-democracia. Vamos lá. Já ouviram falar de Revolução Russa? Sim? A Revolução Russa, ela teve duas fases, né? Ela teve mais, né? Mas a Revolução em si aconteceu em 1917 com duas fases. Mas a Revolução Russa, ela vai ser liderada por homens do partido do chamado POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. E esse Partido Operário Social Democrata Russo, ele se dividiu em dois. Ele se dividiu em mencheviques e bolcheviques. Os bolcheviques soviéticos sempre foram mais radicais, e eles queriam a implementação de um comunismo de forma imediata. Os mencheviques, eles topavam, né, fazer aí uma aliança com a burguesia para conseguir governar a Rússia. Tá? Eles conseguiam fazer esse acordo. Os bolcheviques sempre foram mais radicais. A Revolução de Fevereiro russa é uma revolução que vai colocar os mencheviques no poder, junto com os burgueses, e a Revolução de Outubro, que é a Revolução de Ulyanov, o Lenin, ela coloca os bolcheviques no poder. E os bolcheviques eram esses comunistas mais radicais. Então eles obtiveram sucesso, né? A União Soviética, que vocês já ouviram falar, que ganha esse nome de União Soviética e cria o sistema soviético em 1922, eu vou lhe incomodando de novo, licença, pessoal. Em 1922, nossa, meu olho tá difícil. É, foi criado por esses bolcheviques, liderados por Lenin, né? Liderados por Davidovich, conhecido como Trotsky, liderados por homens como Joseph Stalin, né? Que após a morte de Lenin assume o poder da União Soviética. Então, quando começa esse processo revolucionário na Alemanha, por volta de 1919, 1920, inicia essa guerra civil. E Rosa Luxemburgo, pessoal, que era uma mulher, essa mulher aqui, ó, ela parte do princípio, tá? Bem agressivo, bem radical. O nome dela é Rosa Luxemburgo, talvez seja uma das principais teóricas comunistas do século XX. E ela vai dizer: olha, socialismo ou barbárie. Então ela e seu marido, Karl Liebknecht, lutaram pela implementação de um regime bolchevique, de um regime comunista na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Tá claro isso? O grupo dela chamava Espartaquista. Quem era o movimento espartaquista? É um movimento criado por eles, radical, e o nome espartaquista é uma inspiração no nome Spartacus. Alguém já viu falar de Spartacus? Já viu o filme, algum livro? Alguém já viu falar de Spartacus? Olha lá, o Fabrício conhece, né? O Spartacus foi um escravo romano que fez várias revoltas escravas, né, na Roma Antiga. Oi, Grazi, quer falar ou você ergueu a mão para falar que conhece o Spartacus? Você conhece, né? Ou você quer falar, Grazi? Não? Ah, tá. Tô vendo.
Oi, João, abre o áudio aí, conversa com a gente. Qual que é a sua dúvida? Não entendi. Onde o Karl Marx entra nessa história? Ele é o Qual quê? isso? Russo? Ah, quem é o Karl Marx? Quer saber? É, Cara, o Karl Marx ele é um teórico ali alemão, tá? E o Karl Marx está vivendo, imagina, tranquilo, Grazi. Tá vivendo, ó, ele vai escrever o Manifesto Comunista 1860. Manifesto. Manifesto Comunista é de 1848. O Karl Marx tinha um parceiro, né, de movimento chamado Friedrich Engels, e eles vão criar o que é chamado socialismo científico, tá? Então, o Marx e o Engels vão desenvolver uma teoria onde seria possível alcançar uma revolução operária e colocar os operários no poder. Os operários no poder seria o socialismo, ok? E depois dos operários entrarem no poder, distribuir os meios, eles colocariam então o comunismo em prática. Então, o movimento marxista russo, que eu acabei de explicar para vocês de bolcheviques e mencheviques, é inspirado nas ideias socialistas de Karl Marx. As ideias de Rosa Luxemburgo são inspiradas nas ideias de Lenin e de Karl Marx. Entendeu, João? Então, o Marx, ele é um teórico que vai criar as ideias que esses caras defendem. Mas ele em si não fez nenhuma revolução na prática, tá? Por mais que ele defendesse a questão da praxis. Ficou claro, João? ele não era um líder, então. Ele era um líder intelectual. Mas ele era russo? Ele era alemão. Ah, alemão. É. Beleza. Beleza? Querida, é uma boa pergunta isso aí. Às vezes a gente fala com tanto, né, assim, o Marx, o Marx, o Marx, e a gente não sabe. Beleza? Mas ele era alemão aí. Bom, então essas ideias, né, comunistas que a gente está falando são baseadas nas ideias de Karl Marx. E aí o que ocorre? Esse movimento espartaquista de Rosa Luxemburgo vai fazer uma guerra civil contra o movimento social-democrata. Vamos lá agora. O que é social-democracia, gente? Social-democracia é um movimento de esquerda também, ok? Só que ele é um movimento mais moderado. E a social-democracia entra em guerra com o movimento espartaquista na Alemanha. E por incrível que pareça, os bolcheviques alemães, os espartaquistas, eles são derrotados por esses sociais-democratas. Esses sociais-democratas, Grazi, vão criar o seu próprio governo, porque eles venceram, certo? Eles venceram a Guerra Civil e eles vão criar a chamada República de Weimar ou República de Weimar. O que é isso? Devido à Primeira Guerra Mundial, Berlim estava um caos, a capital alemã. Então, esse grupo político que derrotou os espartaquistas e assumiu o poder, muda a capital da Alemanha para a cidade de Weimar, certo? E inicia ali um novo governo. Eles vão fazer uma nova constituição. Essa constituição é baseada na social-democracia, é uma constituição de direitos. Ó, tem vários partidos, tem voto feminino, tem direito social, tem liberdade de imprensa, tem os outros partidos. Então foi algo assim bem legal para a Alemanha, tá? Foi uma constituição bem bacana. Mas o que que ocorre, Fabrício? Ao mesmo tempo, era um momento histórico muito turbulento, era um momento histórico onde existiam muitas lacunas de poder, e quando você tem uma lacuna, qual que é a tendência? Que essa lacuna seja preenchida, certo? Então, como tinham lacunas de poder, existiram vários golpes durante a República de Weimar. A República de Weimar vai durar de 1919 até 1932, 34, quando o Hitler entra no poder. E nesse meio tempo de República de Weimar, vários grupos tentaram tomar o poder, dar um golpe na República Social-Democrata que foi criada. Inclusive o próprio Adolf Hitler. Nós vamos falar sobre isso hoje, ok? Então, resumindo até agora, porque resumindo é vida, né, Grazi? Vocês viram que eu tô meio incomodado hoje, né, pessoal? Com esse olho aqui já não tô mesmo. Mas vamos lá. Ó, a Alemanha acabou a Primeira Guerra Mundial bem prejudicada. Existe movimento político social muito forte ocorrendo, existe o medo de um comunismo. Aí você tem um movimento super comunista radical, que é o movimento de Rosa Luxemburgo, lutando contra o movimento social-democrata. Rosa Luxemburgo é assassinada junto com Karl Liebknecht nas ruas, entra a social-democracia no poder.
A social-democracia fez diversas leis liberais voltadas para a população com direitos sociais, porém existiam lacunas de poder e essas lacunas de poder permitiam golpes. Até aqui tá claro? Tranquilo, né, gente? Deu para entender? De boa? Show de bola então, Fabrício. O que ocorre? Nesse meio tempo, a Constituição não permitiu a criação de novos partidos? Sim. O que surge? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, criado por um cara chamado Drexler, ok? Anton Drexler. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para vocês do Drexler. Se eu mostrar para vocês, vocês vão dar risada, porque você fala, mas professor, é a cara do Hitler. Olha aqui. Esse é o Anton Drexler. Muito parecido, né, gente? Olha o Hitler aqui, ó, no canto aqui, ó. Né? Pessoal, quem cria o partido nazista é Drexler, beleza? O Drexler cria esse partido, tá? Ah, professor, é partido socialista. Então, agora a gente começa umas coisas importantes, tá? Qual que é o nome dele, Fabrício? Certo. Heitor, professor. Heitor. Boa noite, Heitor. Tudo bem? Tá estudando com seu pai aí? Aí sim, hein? Parabéns. Legal. Bom, o que ocorre, pessoal? Vamos lá. Isso aqui é uma dúvida bem comum dos alunos. Partido Nacional. Vamos lá. Professor, o partido nazismo é de esquerda ou de direita? Historiograficamente falando, filosoficamente falando, o partido nazista ele é enquadrado à extrema direita, tá? O que é extrema direita, pessoal? A extrema direita não é a direita. Assim como a extrema esquerda não é a esquerda, ok? Exemplo. A social-democracia, que deu esses vários direitos para as pessoas na Alemanha, é de esquerda. O stalinismo, que foi a ditadura de Joseph Stalin na União Soviética, era de extrema esquerda. Perseguição, assassinato, totalitarismo, ok? Não são as mesmas coisas. Na direita existem vários movimentos. Existe o movimento conservador, existe o movimento liberal, existe a centro-direita. O nazismo, o fascismo que a gente estudou semana passada, ele está à extrema direita. Vocês conseguem entender que não é direita? E por que ele é colocado à extrema direita? Um dos motivos é justamente esse nacionalismo exacerbado. Nós dizemos que o movimento nazista e fascista, ele é ultranacionalista. E a palavra ultra não preciso explicar para vocês, que ela dá uma conotação de muito, certo? Então ele é ultranacionalismo. E o comunismo, Scarlett, ele não é nacionalista. Marx dizia que o nacionalismo era uma ferramenta criada pelo sistema burguês para manter o operariado oprimido. Então, o marxismo, o comunismo, ele é contra o nacionalismo, ele é contra as religiões, tá? Ele vai dizer que as religiões foram feitas também para enganar a população e manter a população sob controle. Para Marx, o que importava era a estrutura do capital, é o dinheiro. Para ele, o mais importante era o capital, ok? Por isso que existe tanta gente que discorda das suas filosofias, porque ele coloca o capital acima de tudo, né? E aí tudo passa a ser visto a partir do capital. Eu, por exemplo, não concordo em colocar a religião associada estritamente ao capital, como a única coisa do capital. Eu acho que a religião, os aspectos espirituais, eles vão muito além. Existem vários elementos presentes, ok? Mas isso é uma questão de posicionamento teórico, beleza? Se você pegasse aí um professor que fosse marxista, eu não me enquadro nessa característica enquanto linha teórica, tá? Não é a que eu sigo. Ele ia falar para vocês, olha, tudo é a servência do capital, o que importa é o capital. E por aí vai. Hoje está sendo uma aula muito importante para questões teóricas, hein, pessoal? Se você pegar esses elementos aqui, vai resolver sua vida por um bom tempo aí em sala de aula com aspectos teóricos, porque esse tipo de coisa você tem que saber enquanto professor, tá? Bom, Professor, oi. o que o cristianismo é? Ele é capitalista ou socialista? Que pergunta curiosa, né? Mas vamos pensar aqui, João. João, o cristianismo, ele é anterior ao capitalismo e ele é anterior ao socialismo.
Então, nenhum dos dois, ok? O socialismo é uma ideologia criada no século XIX. O socialismo científico é uma ideologia criada no século XIX. O capitalismo é um sistema político e econômico que existe desde o século XVIII. São duas coisas distintas. Você nem pode comparar uma com a outra. E o cristianismo é anterior a tudo isso. O cristianismo, ele é uma religião. Ele é uma linha teológica filosófica, ok? Agora, se você perguntar, agora se a sua pergunta for, professor, você acha que o cristianismo e as suas ideias estão mais para o lado socialista ou para o lado capitalista? Vai depender da ideia que você pegar. Existem movimentos dentro da própria Igreja Católica, por exemplo, que tem uma perspectiva, Fabrício, mais à esquerda socialista. Sim? E você vai encontrar movimentos dentro da própria Igreja Católica que tem um posicionamento mais conservador, não comunista. Então, João, não é uma resposta de sim ou não, não é uma resposta de capitalismo, socialismo. Nós estamos falando de coisas diferentes. Socialismo é uma coisa, capitalismo é outra, cristianismo é outra. Elas não estão dentro da mesma categoria para mim poder falar. Esse lápis é roxo ou azul? A gente está falando de cor. Tá? Agora, se eu pegar esse grampeador e falar, esse grampeador é um lápis roxo ou amarelo? Nenhum dos dois. Entenderam a diferença ou não? Agora, se eu pegar um lápis preto, esse grampeador é mais um lápis roxo ou um lápis preto? Nenhum dos dois. Mas o grampeador é preto. E o lápis também. Existe essa... Entenderam o que eu estou dizendo para vocês ou não? Tá? Eles ocupam categorias diferentes. Beleza? E aqui eu estou tentando ser o mais didático possível, por isso que peguei um exemplo tão simples, tá? Mas acho que me fiz entender. Deu para ajudar, João? Deu. Deu. Scarlett? Sim, falando para o João, o cristianismo sendo uma religião, não é? No caso católico, algumas igrejas elas vão mais para o socialismo, porque você tá lá, eles trabalham com caridade. Então, algumas igrejas falam bastante sobre caridade. Então, eu acredito que seja mais pelo socialismo, né? Tá. Scarlett, eu não vou concordar com você, porque. Vamos lá. As pessoas que mais fazem caridade, será que são capitalistas ou socialistas? Eu acho que elas são mais socialistas, porque eu acho que os capitalistas não gostam muito dessa parte de fazer solidariedade. Por exemplo, eu já fiz trabalhos voluntários, né? E não que eu, né? Enfim, eu já fiz trabalhos voluntários, né? Para fazer, no Aham. caso, caridade, que você doa o seu tempo de acordo com religião, tá? Não com Tá. política. Aí Aham. você, porque dependendo da região, da religião, você cresce pessoalmente, espiritualmente, que for fazendo o quê? Caridade, ajudando o próximo, sem querer nada em troca, principalmente dinheiro. Tá falando com Isso, relação à religião, não com relação à isso, política. isso. Então vamos dimensionar assim, ó. A maior parte das pessoas que eu conheço e que fazem caridade por religião. Ô, Grazi, adorei sua pergunta, tá? Já respondo ela. Então vamos lá, respondendo a Scarlett primeiro. Ó, enquanto religião, eu vou pegar meu pai. Eu acho meu pai uma pessoa muito generosa e é uma pessoa muito caridosa. Sim, meu pai não faz ideia do que é capitalismo e socialismo. Beleza? Se a gente pegar as pessoas que têm uma compreensão teórica, a gente teria que avaliar. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim. Quem são os maiores filantropos do mundo? Quem são as pessoas que mais colaboram dando dinheiro para os outros? Não existe margem para isso de que são os grandes capitalistas, tá? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu vou pesquisar agora aqui, ó, Warren Buffett doações total. Vamos ver. Vocês sabem quem é o Warren Buffett, pessoal? Não? Warren Buffett é um dos maiores investidores da história do capitalismo, tá? Ele é um dos criadores da Berkshire Hathaway, que é uma investidora nos Estados Unidos, tá? Mas, só para vocês terem ideia, o Warren Buffett,
ele já doou mais de 58 mil milhões. Então, na última vez que ele doou 6 bilhões. 6 bi numa doação. As doações dele já passaram de 50 bi ao redor do planeta. Então, se você pegar, por exemplo, outro cara que é muito filantropo lá, o dono da Microsoft, como é o nome dele, gente? O Bill Gates. Passou também dos bilhões, não sei quantos bilhões. Esses caras são muito capitalistas, ao mesmo tempo eles são também a extensão da filantropia. Só que se a gente entrar nessa discussão, Scart, a gente pode começar a falar assim, mas eles são filantropos porque eles abatem no imposto de renda, por exemplo. O que também é verdade, né? A questão é o seguinte, todo mundo pode doar para bater no imposto de renda. Quantas pessoas a gente conhece que doam? Às vezes a pessoa paga tudo pro governo. Eu também, esse ano, fiz uma parte da doação. O que eu podia fazer de doação no imposto de renda, eu fiz esse ano. Inclusive, dá mais trabalho, né, Scarlett? Você tem que fazer um boleto, pagar por fora e tal. Então, assim. Então, eu dou para não ter esse trabalho de. As doações que eu faço são, sei lá, tem amigos que fazem arrecadações, fazem alguma coisa assim, para doar cesta básica, alguma coisa assim. Aí eu dou assim, eu não coloco no imposto de renda porque eu acho que dá muito trabalho para fazer, então eu deixo para lá. Entendi. Então você paga pro governo tudo e depois também de novo. Bom, mas agora eu vou respondendo a Grazi, tá? A Grazi fez uma pergunta muito boa. Ela falou assim: professor, não entendi uma coisa. Você disse que Marx resume tudo a capital. Mas ele não é contra o capitalismo? Olha que pergunta boa. Ele resume que tudo gosta do capital, mas que ele não se importa mais com o capital. É que assim, ó, boa pergunta, Grazi. Ele se preocupa com o capital. Quando o professor fala capital, eu tô falando aqui, ó. Money, cash, beleza? O que ele é contra é o sistema capitalista. Sim? O que ele é contra é o sistema capitalista. Mas o capital é importante, tanto é que ele quer o capital na mão dos operários. Ele quer que os operários assumam os meios de produção. O problema é quem controla o sistema. O problema é como esse capital é obtido. Então, por exemplo, Marx tem uma crítica que não tem como não concordar com ele, que era, por exemplo, os trabalhadores nas indústrias que trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia na indústria. Como é que concorda o negócio? Não tem como, né, gente? Né? Então, ele também vai fazer esse olhar para o trabalhador de quanto que esse trabalhador ele sofria. Então, a crítica aqui, ô Grazi, não é o capital, é a estrutura do capitalismo, entende? Tá bom? Ó, a Grazi fez um complemento aí sobre as doações, ó, interessante. Tá? Bom, dando continuidade então aqui, pessoal. Eu sei que esse tema ele gera muito debate, né? A gente podia ficar 3 aulas falando só sobre isso, tá, pessoal? Eu sei. A gente que tá lá na sala de aula, quando entra nesses temas, é bem assim mesmo, tá? É bem essa parte aí. E o que ocorre, pessoal? Se a gente começar a puxar muita discussão sobre isso, a gente começa a enxugar gelo, tá? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu não vou ficar defendendo o lado de nenhum aqui, porque eu acho que os dois lados têm coisas importantes. Mas a gente começa a enxugar gelo, porque vai chegar uma hora que vai chegar na moral humana, tá? Um lado vai defender que o ser humano nasce bom, o outro lado vai defender que o ser humano nasce egoísta, e aí não tem como a gente saber isso, tá? Não vai ter como a gente bater martelo aqui, a gente vai ficar enxugando o gelo. Mas se um dia vocês quiserem, a gente pode abrir e fazer uma aula só sobre isso, tá bom? Se for do interesse de vocês. Eu acho que é importante. Eu venho dando, para quem está acompanhando as aulas faz tempo, caso da Grazi, caso do Fabrício, do João, o Kaique, a Scarlett apareceu mais agora, né? Umas 2, 3 aulas, Scarlett. Eu venho dando muito subsídio teórico para a galera. Para quem tá pegando aí, para quem tá, né, tá focado aí, tá aprendendo bastante coisa teórica, pessoal, que eu demorei para aprender e explicar de uma forma tão simples assim, tá? Porque se chegar para um aluno e falar, professor, explica socialismo para mim. É uma pancada, tá? Pra você fazer isso dentro de uma sala de aula, ainda mais no contexto que a gente vive. Então, tô passando subsídios muito importantes aqui para vocês. Então tá, gente. Mas voltando aqui. Posso voltar? Alguém quer falar alguma coisa? Posso, né? Que horas são já? 7h33. Vamos lá. Ô, professor, Oi, Grazi. desculpa, eu ainda não entendi direito. No caso Marx, você quis dizer que ele dá importância pro capital, ou que ele resume, por exemplo, eu não entendi como que ele resume, tipo, tudo ao capital. Tá. Vamos lá. Eu tenho uma aula que eu dava na universidade, na rede privada, que falava só sobre marxismo. Mas é que é assim, ó. Já que você tá perguntando, deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui. Marxismo, estrutura, infra. Se eu achar esse gráfico, você vai entender.
ficar bem fácil aí. Esse aqui é ótimo, deixa eu ver. Não, não é esse. Não é tão ótimo assim. Ó, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui grandão para vocês. Consigo. Acompanha comigo aí. Acompanhem todos, porque isso é muito importante que a Graça perguntou. O que ocorre? O marxismo, enquanto teoria, ele vai dividir em duas grandes linhas. Existe a superestrutura, tá vendo? Que fica acima. E abaixo fica a infraestrutura, que é aquilo que sustenta, é o mais importante. Professor, Tá? Oi, João. acho que você está mostrando alguma coisa aí, eu não estou vendo. Pessoal, vocês estão vendo? O resto do pessoal? Ô, João, vira o celular aí, entra e sai da chamada, porque eu tô mostrando sim. Tô mostrando uma imagem que tô desenhando em cima dela. Espera aí. Então, gente, a superestrutura. E olha aqui em cima, Grazi, o que tá na superestrutura? Cultura, tá vendo? Religião, ó. Moral, direito, Estado, política, polícia e exército. Olha aqui, Grazi, a superestrutura é criada para manter as relações de produção. Essa de cima aqui, beleza? Agora, olha aqui que está embaixo. Quando o professor fala que se reduz ao capital, é nisso aqui, ó. A infraestrutura determina a superestrutura. Ou seja, isso aqui, a infraestrutura, as forças produtivas, as relações de produção, a produção dos bens do capital, é o que vai determinar o que está acima. O que isso quer dizer? Que a religião é um aspecto que trabalha para essa estrutura do capital. Percebe? O Estado trabalha para essa manutenção das forças produtivas, para essas relações de produção. A polícia, mesma coisa. Então, porque por Marx, o que ele pega? Ele vai dizer assim, olha, o mundo capitalista é a classe burguesa, no topo. Essa classe burguesa, ela oprime o povo operário, o trabalhador e o camponês, sim? E assim ela cria as relações produtivas, onde ela, por meio da mais-valia, ela cria lucro sobre esse trabalho desse cara aqui. Esse cara há de trabalhar, ela lucra, certo? E tudo isso pertencente à superestrutura, ela é simplesmente para sustentar esse mecanismo. Então, por isso que a religião é reduzida a isso. Entendeu ou não? A religião é para manter o cara trabalhando pro burguês. O Estado é para manter o cara trabalhando pro burguês. A polícia é para manter o... Entendeu? Tudo da superestrutura é criado para manter essas relações de produção do capital. E ele reduz todos esses outros aspectos humanos a isso. E aí eu acho difícil reduzir tudo que o ser humano criou pensando apenas ao capital. Por isso que quem é esse marxista que acredita nessas ideias, Grazi, nós chamamos de marxista ortodoxo, que é bem voltado para a economia. História é história econômica. A história do homem é a história das relações de produção e da luta de classe. Sacou? Ele tem essa perspectiva. E é uma forma de analisar a história. Gente, um professor mais despreparado teria sido pego de surpresa pela Grazi agora, né? Mas não é o meu caso. Tá bom? Entendeu, Grazi? Essa questão teórica, beleza? Entendi, obrigada. Ajudou, né? Então tá bom. E o nazismo hoje então ele vai ficar para a próxima aula. Mas eu já falei para vocês em outros momentos que eu não me importo com isso, né? Eu acho que o importante é a discussão e a gente conseguir discutir coisas importantes aqui. E a aula de hoje, até esqueci do meu olho já, ó. Foi bem importante, tá? Tô gostando muito da nossa aula de hoje. Vai ficar gravada, pessoal. Depois vocês assistam aí no meio da tarde, faz umas anotação, tá? Então vamos aqui voltar. O que ocorre? Surge o Partido Nazista, tá? Com Anton Drexler. O Drexler olha para Adolf Hitler e vê um grande potencial político nele. E ele estava certo. Para bem ou para mal, ele estava certo. Hitler se torna um grande líder. Vocês têm alguma dúvida disso? Eu não estou dizendo um bom líder, uma pessoa boa. Eu estou dizendo que ele se torna um grande político e um grande manipulador de massas. Hitler sabia o que fazia. Hitler detinha, por exemplo, o controle de estratégias de oratória. Hitler detinha um discurso que encantava as pessoas. Gente, eu estava brigando hoje com o terceirão de um dos colégios meu, que eu estava falando sobre revisão para o vestibular.
e estava falando sobre a chegada dos portugueses na América e que os índios trocavam pau-brasil por colar e espelho, né? E é um absurdo, né? Não. Foi por isso que eu briguei com eles. Considerar um absurdo é achar que o índio é burro. O índio não é burro. Só porque ele estava aqui no meio do mato ele é burro? Pelo contrário. Pessoal, pau-brasil é árvore. Que mais tem no Brasil aqui? No meio do mato? Agora, tem espelho? Tem facão? Tem um colar diferente para me chegar na minha tribo, ficar famoso lá, ganhar um status social? Você não trocaria. Ô, Graça, vamos trocar seu celular por um pedaço de unha? Quer? Por um espelho? E por um carro novo? Quer? Ah, bobinhos, né? Gente, você acha que o índio é bobo? Você acha que ele vai cortar a árvore à toa? Entende? No começo eram trocas. Depois o índio vai percebendo e o português vai começando a ficar na maldade de escravização. Isso é outra história, tá? A gente tá falando dessas primeiras trocas. O alemão, por que eu tô falando isso? O alemão não é burro. Sim? E não é um povo maldoso por essência. A pergunta é, como é que os caras caem nesse discurso? Ou você vai falar pra mim que o alemão é um povo diferente e bem feito que eles caíram nisso porque eles são ruins. Que aí você tá sendo racista. Olha o perigo, né? Senhoras e senhores, um cidadão alemão é um ser humano como eu e você. E é por isso que a gente estuda esses regimes totalitários. Porque se o povo alemão caiu nesse sistema e apoiou esse sistema, existe a chance disso acontecer em outros lugares? A resposta é sim. Porque a pessoa que matava judeus no campo de concentração é um ser humano igual você. Igual eu. Não tem nada de diferente. A monstruosidade habita o ser humano. Não era nem um monstro. Sim? Era uma pessoa que tinha filho que brincava com eles, que tomava café da tarde. Sacou? Tem que tomar cuidado com essas questões. Como é que o alemão cai nisso? Porque existe uma grande articulação ali presente. Certo? Como é que o italiano cai nisso? Vocês estão entendendo o que o professor quer dizer, pessoal? Tá? Esses caras, eles são muito bons nesse processo de manipulação. E se você julga o outro, tipo, olha o que esse cara fez, e você não para perceber que você é um ser humano que pode ser manipulado, a gente cai nesses regimes de novo. A Scarlett sempre pede material, eu vou passar uma tarefa hoje. Texto de 200 linhas, brincadeira. Eu vou passar aqui para vocês, ó. Filme. Como é que é o nome em alemão? Eu vou passar em português mesmo. O menino do pijama listrado? Não, 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 não. Não, não. Esse é muito bom, mas é outro. Eu vou passar esse filme aqui, ó. Que é exatamente sobre o que eu tô falando para vocês. É um filme alemão, tá? De 2008. Nossa, professor, que velho, nem tinha nascido. Eu tinha, tá? Não é tão velho assim, não. Brincadeira, acho que o pessoal de 2008 não chegou na faculdade ainda, né? Chegou? Deixa eu ver. Não, meus alunos do terceirão é 2000, 2009. Você é 2008, Grazi? Ah, tá. Não, tá. Faz de conta que ninguém é, tá? Mas, ó, esse filme retrata um experimento que ocorreu nos Estados Unidos da América, mas o filme... Ah lá, a filha dela é de 2008. Tá no terceirão, né, Vivian? Segundo ano, terceiro, legal. E o professor faz um experimento, gente. Ele começa a falar de nazismo e os alunos começam a falar, a tirar sarro, falar que isso não era mais possível, que isso não existia mais. E aí o professor fala, ah, não. E os alunos falam, não. Ele fala, então, peraí. E ele propõe um estudo. Pessoal, ele começa um movimento fascista dentro da escola, o movimento cresce. Oi, Scarlett. Esse filme é muito bom, eu já assisti. É Eu não ótimo, gente. lembrava pelo nome, mas quando você foi É falando, ótimo. agora eu vi aqui a tela pequenininha aqui do professor aqui. Muito bom, eu já assisti esse filme, vale a pena, tá? Vale. E é bom para a gente abrir o olho de como esses elementos eles podem voltar a acontecer. Tá bom? É só você procurar filme A Onda 2008, tá? É um filme aí gravado na Alemanha, é um filme alemão. Quando eu, Inclusive, oi. quando eu assisti, eu li a sinopse, né, e coisa e tal, eu assisti, eu falei, não, gente, não existe mais isso, até que eu assisti o filme, quebrou tudo. Muito bom. Exatamente, tá? Professor, é Oi. aquele filme que tem uma cena que o cara pede pra ele morder a esquina da calçada, assim, o outro vai Não, não, atrás não, e não, chuta? não, 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 não.
Esse aí chama, tá. acho que uma história americana, que é uma história do racismo nos Estados Unidos, não é? Não sei, eu vi quando era criança. Eu acho É, que não, não, era. esse filme é Ah, pesado. Esse filme é... Nossa, essa cena é fortíssima, marca a gente, né? A quando outra eu era história criança, eu vi americana esse. chama. Como? Esse filme. Se você quiser reassistir agora como adulta, Sim, esse filme é de 98 e chama A Outra História Americana. obrigada. De nada. Ó, tô sabendo de filme, hein? Eu não sou cinéfilo, não, viu, gente? Eu não sou muito bom de filme, não. Mas beleza. Estamos acabando a aula. Mas, ó. Então, assim, o Hitler tinha uma grande capacidade articulatória. E a Alemanha vivia um momento horrível naquele contexto, tá? E aí o Partido Nazista vai se aproveitar disso. Inclusive, eu vou encerrar minha aula com uma última ideia, que é a seguinte. Presta atenção, hein? Inclusive está no livro do Hobbes essa frase. O desenvolvimento do Partido Nazista na Alemanha era inversamente proporcional ao desenvolvimento econômico. O que isso quer dizer? Em 1920, a economia alemã está uma porcaria. Então a economia está caindo. Se o sucesso do Partido Nazista é inversamente proporcional, isso quer dizer que a economia estava caindo e o Partido Nazista estava subindo. Concordam comigo ou não? A Alemanha estava tão feia que em 1925, os Estados Unidos, para ajudar a Alemanha, criam o Plano Davis. DAWES. O Plano Davis fez a economia alemã se recuperar e, consequentemente, o Partido Nazista cair. Só que aí, os Estados Unidos estavam ajudando a Alemanha e em 1929 vem a crise de 29, certo? Acaba com o capital dos Estados Unidos, o mundo entra em crise. O que acontece com a economia alemã? Boom! Despenca. E o Partido Nazista? Estoura. Pra cima. O Partido Nazista chega ao poder em 1930 via voto. A gente falou disso na aula passada, estão lembrados? Os parlamentares nazistas recebem quase 40% dos votos do parlamento. O Hitler não ganha as eleições, mas é convidado a ser chanceler devido à maioria parlamentar nazista. Então, eu pergunto para vocês, existe uma correlação com a situação econômica, então, sim ou não? Com certeza. Dúvidas até aqui? Então fica para a próxima aula, tá? A gente falar então dessa campanha de Hitler, da hiperinflação e das medidas dele ao poder, tá, pessoal? São 7h47 já. Eu não posso entrar nesse tema e parar ele agora no próximo slide, tá? Não faz sentido nenhum eu fazer isso, beleza? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? É só continuar a aula, professor. Não precisa não precisa parar a aula, não. Pois é, menina. Às vezes dá vontade, mas, por exemplo, eu tenho uma banca daqui a pouco, acredita? Uma banca de TCC. Ainda Professor, tem essa banca agora. professor, você não ia mandar algum link, alguma coisa? Ou você Me tava manda o só quê? brincando? Não sei se eu não ia mandar algum PDF, link, alguma coisa. Ou você tava brincando? Sobre o que eu falei? Você falou que Quando ia eu mandar pedi não sei o quê, aí material, é você o brincou que era filme. de A 200 tarefa é o páginas, filme, era de quê? Grazi. A tarefa é o É o filme. filme. Ah, verdade, Se você não verdade. assistiu, assiste, tá bom? Vou assistir. Combinado, Vai então. ter Se a gente pergunta do fala sobre ele. filme? Oi? Vai ter pergunta do filme? Vai ter pergunta do filme, vou fazer provinha, hein? Então